Boa noite, amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Vamos nesse momento fechar nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Pai querido, mais uma vez na Tua presença, Senhor, quero Te agradecer, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui, Senhor, para Te render o culto, Senhor, para Te render louvor, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por a oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, para Te louvarmos, Senhor, para Te engrandecer, Senhor. Abençoa, Senhor, os louvores que vão ser dedicados a Ti, Pai. Nos dá sabedoria a cada dia, Pai, para fazer o melhor para Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, lá em Salmo 51. Vamos ler o versículo 1, 2 e o 7, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O versículo 7 fala: Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E é sobre esse louvor que nós vamos cantar, mais alvo que a neve, que Deus diz que mesmo que estejamos manchados e sujos pelo pecado, Ele pode nos limpar e nos tornar pessoas limpas e brancos como a neve. É tempo de abandonar o pecado e viver de forma bela e alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, alvo mais que a neve serei. Que notícia maravilhosa! O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Amém? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvos são,
Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa noite, Deus. Que o Senhor possa, Deus, chegar à vida de cada pessoa, Deus, que está nos ouvindo, Senhor. Queremos te agradecer pelas graças, pela maravilhosa graça, Deus, que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, Pai. Amém. Mais uma vez está louvando ao Senhor com o cântico: Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te quando lutas vierem derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. As batidas no teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. A fidelidade é uma virtude que deve ser desenvolvida pelos cristãos. É o ato de ser fiel a algo ou alguém. A Bíblia revela que Deus sempre permanece fiel em todo o tempo. Deus é fiel para com seu povo em todo momento e deseja que o seu povo o retribua da mesma forma. Devemos ser fiéis a Deus em toda a nossa maneira de viver, demonstrando através da nossa vida o seu amor. Ser fiel a Deus nos leva para mais perto dele. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti.
Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ó Santo Deus, que nós possamos também, Senhor, ser fiéis a Ti, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, Pai, para conosco. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, Senhor, porque mesmo sem merecermos, Pai, o Senhor é fiel para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ó Deus, nesse momento eu te peço, Senhor, pelo pastor, Senhor, que vai estar trazendo a palavra de Deus, que o Senhor possa colocar palavras santas, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, e que ele possa, Senhor, falar do Teu amor para nós e todos nós possamos não só ouvir, Deus, mas que nós, cada um que está ouvindo, possamos pôr em prática, Deus, a Tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está acompanhando nossa transmissão do culto aqui da Primeira Igreja Batista de Croatá. Nós queremos desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite. Nós podemos repousar a nossa vida na certeza de que diz essa música, na fidelidade de Deus. A palavra de Deus nos diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. A fidelidade de Deus sobre as nossas vidas não depende de nós conseguirmos ser fiéis. Ele nos disse que seria fiel a nós, e isso, Ele cumpre, isso é suficiente. Mas
não somente a fidelidade de Deus, ela está posta sobre a nossa vida, nós enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, mas também há outros atributos da parte de Deus que está disponível para nós, que está sobre a nossa vida. Só que algumas vezes na nossa vivência, no nosso dia a dia, na experiência, a gente acaba às vezes não percebendo isso, porque é como se você estivesse numa estrada dirigindo e tivesse chovendo bastante, tivesse aquele nevoeiro, e que isso acaba impedindo um pouco de você perceber aquilo que está ao seu redor. De fato, essas coisas que fazem com que a gente não perceba aquilo que está ao nosso redor, que dificulta a nossa visão, sem sombra de dúvida, são problemas, são desafios, são dificuldades que a gente acaba vivenciando na nossa vida. E quem daqui não vivenciou dificuldades e não vivencia dificuldades? Então, na noite de hoje eu queria tratar sobre isso, não sobre as dificuldades, mas aquilo de Deus que está disponível para a sua vida, para a minha vida, mesmo em meio às dificuldades. Então eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vou ler apenas 3 versículos, 2 Coríntios 12, do 8 até o 10. 2 Coríntios 12, de 8 a 10, é um trecho muito conhecido em que Paulo ele faz uma oração a Deus. Ele, na verdade, ele repete a oração. Aqui, ele já clamando ao Senhor em favor dele. E eu vou ler o trecho, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o verso 10, assim diz a palavra do Senhor. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Para que você entenda o contexto dessa passagem aqui, Paulo ele tinha um problema que na Bíblia é denominado de espinho na carne. Os grandes estudiosos da Bíblia, eles não sabem dizer o que de fato era esse espinho na carne. Há uma grande dúvida. Há alguns que dizem que era tipo uma espécie de problema intestinal que ele tinha, que causava dores, mas fato é que não existe uma certeza. A Bíblia, ela faz questão de não nos dizer o que, afinal de contas, é esse espinho na carne. Mas fato é que aqui nesse trecho, se você ler a partir do verso 1 desse capítulo 12, Paulo está falando a respeito da visão que ele teve do céu e de como isso foi maravilhoso para ele, porque ele pôde contemplar as maravilhas de Deus e que por conta disso ele poderia porventura se vangloriar por conta disso, porque ele tinha recebido uma revelação especial da parte de Deus. No entanto, para que ele não se vangloriasse, ele tinha um espinho na carne, algo que fazia com que ele vivesse a vida dele completamente na dependência de Deus. Porque se não fosse esse espinho na carne, poderia correr o risco, muito provavelmente, de que ele seria uma pessoa arrogante, ele seria uma pessoa prepotente diante de tudo aquilo que ele vivenciou. Então, aquilo ali estava presente na vida dele, esse espinho na carne estava presente na vida dele, para o bem dele, para que ele pudesse depender de Deus, para que ele pudesse recorrer ao Senhor, para que o fortalecesse nas suas fraquezas.
Só que o texto ele nos fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor. E é interessante a gente falar sobre a oração, porque há uma frase muito comum que muitas pessoas dizem por aí, que é o seguinte, é que a oração move a mão de Deus. Acredito que você já tenha ouvido essa frase, a oração move a mão de Deus. E ela tem um grande erro, há um grande problema aí nessa frase. Ela pode até ser bonita, mas ela é 100% errada, porque aí a ideia de que o seguinte, é que a mão de Deus, Deus estaria parado, por assim dizer, Deus não estaria fazendo nada, aí você ora e por conta da sua oração, aí sim, aí ativa a mão de Deus e a mão de Deus passa a agir em seu favor a partir da oração que você fez. Então há um grande equívoco do tipo que, como se Deus estivesse parado esperando que você orasse, do tipo, Deus só vai agir depois que você orar. Não. A oração, ela não move a mão de Deus nesse sentido. A oração, ela é muito mais, é um exercício, ela é uma prática espiritual que faz com que o nosso coração se molde à ação de Deus. E isso precisa estar muito claro na nossa vida, porque isso é o que acontece aqui na experiência de Paulo, nesse momento aqui, quando ele ora pela questão do espinho na carne, mas também a gente vê isso no nosso Mestre e no nosso Senhor. No domingo passado nós refletimos sobre a Páscoa, e no momento da Páscoa, ali, há um momento, logo em seguida, a ceia, que Jesus Cristo ele se retira dos discípulos e ele vai para o Getsêmani. E lá no Getsêmani ele ora a Deus. E ele põe diante de Deus toda a sua angústia, tudo aquilo que estava no seu coração, tudo aquilo que estava na mente, ele expõe para Deus. E ele diz, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Tipo, olha, se for possível que não seja preciso eu vivenciar isso. Mas aquela oração, ela serviu para confirmar o que Jesus Cristo já sabia, para nos mostrar que a oração não é aquilo que move o coração de Deus. A oração é aquilo que faz com que o nosso coração vá para onde está a mão de Deus agindo. Então a oração ela serve muito mais para a nossa própria vida, para que nós nos moldemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, do que propriamente para mudar Deus, para que Deus faça algo em nosso favor. De fato, as orações elas mudam a nossa vida para que a gente possa experimentar a vontade de Deus para nós. Mas também há inúmeras orações que nós acabamos fazendo na nossa vida que nós tivemos como resposta a algo diferente daquilo que a gente desejava. Quando a gente ora a Deus, quando a gente clama ao Senhor, num primeiro momento, a gente sempre tem a tendência de pensar que aquilo que a gente está pedindo a Deus, que aquilo que a gente está clamando a Deus, é aquilo que de fato é o melhor para nós. A gente tem essa ideia de que isso que eu estou pedindo a Deus, isso que eu estou colocando diante de Deus, de fato é algo bom, é algo válido, mas nem sempre nesse processo de apresentar as nossas orações a Deus, nós obtemos como resposta um sim de Deus. Inúmeras vezes nós recebemos como resposta um não de Deus, ou então uma resposta diferente daquilo que a gente desejava. Então, a grande questão é a gente perceber a ação de Deus, a gente perceber aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Ele quer transformar na nossa vida, quando nós recebemos uma resposta diferente daquela que nós desejaríamos receber. Inclusive, essa é uma ótima oração para a gente fazer em momentos críticos da nossa vida, é a gente perguntar
a Deus o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer mostrar, o que Ele quer trabalhar na nossa vida, quando Ele não nos dá aquilo que a gente pede para que Ele nos dê. Então, na noite de hoje eu queria levar os irmãos a refletir sobre o que a gente pode aprender de Deus para a nossa vida quando a gente recebe como resposta aquilo que a gente não, num primeiro momento, não desejaria receber. Quando a gente recebe a resposta de Deus, um não, ou então quando Deus nos responde diferente daquilo que a gente desejava receber. É preciso que, para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para nós e tem a nos ensinar em situações, em circunstâncias dessa forma, primeiro é preciso a gente entender que é preciso nós tirarmos o foco exclusivo ali da dor e do sofrimento e a gente perceber que existem outras questões envolvidas ali na situação. Nesse trecho que nós lemos, Paulo ele diz assim, olha, por 3 vezes, no verso 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, quando a gente vai lendo o restante do texto, a gente vai ver que há muitas questões envolvidas ali. Não há somente o sofrimento que Paulo estava vivenciando, a tal ponto que o faz clamar a Deus, não somente uma vez, mas 3 vezes. Aqui estava sendo a 4ª vez. Então, em momentos diferentes da vida dele, ele clamou a Deus e ele sempre obteve o não de Deus como resposta. Então, como é que a gente processa isso? Como é que Paulo processou isso? O que ele conseguiu aprender na vida dele, a tal ponto de motivá-lo a permanecer vivendo, fazendo aquilo que ele entendia que deveria fazer para Deus, para agradar a Deus, mesmo tendo um não como resposta. E isso a gente precisa entender, que ainda que a gente tenha os nossos nãos como resposta, ainda que a gente vivencie circunstâncias desfavoráveis, ainda que a gente vivencie os sofrimentos que é comum à existência, à vida humana, apesar disso tudo, Deus, ele permanece falando conosco, ele permanece nos ensinando e nos mostrando aquilo que ele quer de nós. Só que a primeira coisa é a gente entender que é preciso a gente olhar para a situação como um todo, tirar o foco só do sofrimento, porque não há só o sofrimento ali, não há somente as circunstâncias difíceis. Paulo tinha um espinho na carne. Hoje a nossa circunstância difícil, problemática e dolorosa que nós temos vivido, de modo geral, é a pandemia. Nós estamos privados de sair, estamos privados de nos reunir presencialmente. A gente tem diversas privações, diversas dores, diversos sofrimentos. Essa semana eu pude conversar com diversas pessoas e eles relatavam exatamente isso, os problemas por conta da pandemia. Então, assim, inúmeras famílias que tiveram seus casamentos desfeitos, inúmeras pessoas tendo problema de ansiedade, de depressão. Então, as pessoas, elas, em meio a essas circunstâncias, elas estão vivenciando sofrimento e dores dos mais diversos. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu acredito que você esteja vivendo suas próprias dores, os seus próprios sofrimentos. Mas saiba que é preciso você tirar o foco único e exclusivamente da dor e do sofrimento. Porque se você olha tão somente para a dor e para o sofrimento, você não consegue perceber as outras coisas que estão nessa mesma circunstância. E a primeira coisa que compõe essas circunstâncias, além da dor, a primeira coisa é que o sofrimento, a dor, a angústia, ela faz com que nós nos aproximemos de Deus.
Olha, está doendo, está difícil, está complicado. Mas perceba que é justamente essa dor, essa situação difícil, essa complicação que faz com que nós nos aproximemos de Deus. Paulo, ele diz, olha, por 3 vezes roguei ao Senhor, pedindo para que fosse livrado dessa dor e desse sofrimento. A gente já está há mais de 1 ano de pandemia. Eu acredito que você orou inúmeras vezes pedindo para que o Senhor pudesse acabar com essa situação, com esse sofrimento que nós temos vivido. Acredito que você orou inúmeras vezes. No entanto, aqui estamos nós, mais de 1 ano depois, ainda clamando ao Senhor, ainda pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos livre em meio à dor, em meio ao sofrimento. Perceba que todas essas circunstâncias que nós estamos envolvidos, isso nos proporciona que a gente busque ao Senhor de modo mais intenso e de modo mais verdadeiro. E se você for sincero, você vai perceber que a sua busca por Deus, os momentos em que você foi mais sincero, buscando ao Senhor, foi nos momentos de dificuldade, foi no momento de provação, nos momentos de alegria que você vivenciou, nos momentos em que você conquistou alguma coisa. É possível que você tenha até esquecido de que era Deus que estava te proporcionando isso. É possível até que você tenha esquecido de agradecer ao Senhor pela bênção e pela dádiva alcançada. No entanto, no sofrimento não tem como a gente fazer isso. O sofrimento, ele tem essa capacidade de fazer com que as nossas orações, a nossa busca por Deus seja ainda mais intenso, seja ainda mais verdadeiro. Há uma frase que diz assim: se a aflição, se a dor, se o sofrimento, ela te fez orar, ela já te abençoou. Então, perceba que mesmo que a circunstância seja ruim, mesmo que a circunstância ela seja desfavorável, se ela está nos colocando de joelhos, se ela nos impulsiona a buscarmos ainda mais o Senhor, para recebermos dele auxílio e graça, nessa situação que nós estamos vivendo, esse sofrimento, essa dor, essa angústia que nós estamos vivenciando, ela tem o seu aspecto bom, porque ela nos leva para mais próximo de Deus. E é incrível como é justamente no sofrimento, é justamente nesses momentos adversos da nossa vida, e que nós conseguimos perceber aquilo que é indispensável para nós. É justamente nesse momento que a gente consegue diferenciar aquilo que é importante daquilo que é essencial. Existem muitas coisas importantes na nossa vida, mas é preciso a gente saber de modo muito claro aquilo que é indispensável, aquilo que a gente não pode viver sem. E nesse momento a gente está percebendo que aquilo que a gente não pode viver sem é principalmente a presença de Deus conosco e a presença de pessoas conosco para nos ajudar a vivenciar as nossas próprias dores, a vivenciar os nossos próprios sofrimentos. Sem sombra de dúvida, é justamente a presença de Deus na nossa vida e outras pessoas conosco, nos ajudando, nos dando a mão, orando por nossa vida, que é capaz de fazer com que o sofrimento seja amenizado. Mas aqui, que fique muito claro, nós não devemos de forma nenhuma romantizar o sofrimento, do tipo, olha que coisa boa, que coisa legal. Não, de forma nenhuma. Até porque a gente tem uma certa tendência natural de evitar o sofrimento. A gente não quer sofrer, a gente quer poder viver a nossa vida sem experimentar dor, sem experimentar sofrimento, sem experimentar aflição. Se a gente perguntasse quem daqui, se você gostaria de experimentar dor, sofrimento e aflição na sua vida, você vai dizer que é óbvio que não gostaria. E isso é normal, a gente tem essa tendência a querer evitar essa dor, o sofrimento, porque
isso nos causa um desconforto, é angustiante, é muito ruim. A gente tenta evitar o sofrimento ao máximo possível, mas também é fato que nós não podemos negligenciar os benefícios que os sofrimentos eles podem trazer para a nossa vida. A gente não deve romantizar sofrimento, dor e angústia. A gente não tem que romantizar, mas também a gente não pode negligenciar as oportunidades, os aprendizados que a gente pode ter por meio do sofrimento. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele é bastante conhecido por ter feito as Crônicas de Nárnia e essas crônicas terem uma adaptação para o cinema, mas ele fez muito mais coisas. E ele escreveu um livro a respeito da dor. Ele escreveu um livro a respeito do sofrimento, no qual ele faz uma dissecação a respeito da dor, do sofrimento, de tudo aquilo que acontece. E é incrível que o contexto que o leva a produzir esse livro é o contexto de que ele perde a esposa dele. A esposa dele morreu, só que antes ele havia clamado inúmeras vezes a Deus para que Deus pudesse livrar. E mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, depois de ter vivenciado essa experiência, ele escreve um livro chamado O Problema do Sofrimento. E ele diz nesse livro, ele diz da seguinte maneira, ele diz que Deus, ele sussurra em nossos prazeres. Quando a gente tem os nossos prazeres, as nossas vitórias, Deus ele fala muito baixinho conosco. É como aquela brisa suave ao nosso ouvido e por vezes fica desapercebido, porque ele sussurra em nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone para despertar um mundo surdo. É incrível como o sofrimento ele proporciona isso. Ele nos faz entender, ele nos faz buscar uma saída que não esteja em nós mesmos. Isso que nós estamos vivenciando hoje, não somente de pandemia, mas os nossos próprios dilemas, é justamente o que nos faz nos aproximar de Deus. É justamente o que nos faz despertar, buscar uma ajuda, um auxílio, e que nos faz perceber que nós mesmos não temos condição de lidar com as nossas próprias demandas e sofrimentos. Sem sombra de dúvida, o principal benefício do sofrimento é potencializar e intensificar a nossa busca pelo auxílio e pela ação de Deus em nossa causa. A gente não busca a Deus com tanta força, com tanta dedicação, com tanta vontade, quando a gente teve uma grande conquista na nossa vida. Mas agora, quando o sofrimento bate à nossa porta, quando a gente sente a dor e a angústia, a gente busca a Deus de uma forma que a gente só consegue buscá-lo dessa maneira quando a gente tem essa dor, quando a gente vivencia o sofrimento na nossa vida. Mas, mesmo em meio a essas circunstâncias, é necessário a gente buscar entender, em meio à dor, em meio ao sofrimento, entender qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Porque mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, que porventura nós estejamos enfrentando, há sempre um propósito de Deus em tudo aquilo que Ele permite que aconteça ou deixe de acontecer na nossa vida. Então a grande questão é a gente entender
que o sofrimento ele faz com que nós nos aproximemos de Deus, e é nesse aproximar-se de Deus é que nós conseguimos descobrir qual é o propósito de Deus, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Esse mesmo Paulo, essa mesma pessoa, que vivenciou inúmeros sofrimentos, tanto externos quanto internos. Ele tinha essa questão do espinho na carne que acompanhava a vida dele, mas ele foi preso diversas vezes, ele foi chicoteado, navio que ele estava viajando naufragou, então ele vivenciou inúmeros problemas externos, mas também problemas internos, com esse espinho na carne. E ele escreve lá em Efésios, no capítulo 5, do verso 15 até o verso 17, ele diz o seguinte: olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Assim, olha, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, olha, que não seja como insensatos, mas como sábios. Diz assim, olha, não viva como insensato, viva como um sábio. E ele continua, como é viver com um sábio? Ele diz o seguinte, olha, viver como sábio é aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Me chama a atenção nesse trecho aqui, é que ele diz o seguinte, olha, busquem aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele diz assim, olha, os dias são maus, os dias são ruins, os dias têm sofrimentos e têm dores, mas existem oportunidades. Ele está dizendo aqui, olha, não existe somente o mal, o ruim. Em meio a essa circunstância tem algo bom. E ele diz o seguinte, ele nos incentiva a gente procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Então, para a gente perceber que o sofrimento ele pode gerar grandes benefícios na nossa vida, é preciso a gente pedir, clamar ao Senhor para que Ele possa nos mostrar qual é a vontade do Senhor, mesmo nessas circunstâncias que nós estamos vivendo. É necessário. E é incrível porque é o seguinte, eu não posso te dizer qual é a vontade do Senhor, é algo que você precisa descobrir por você mesmo, no seu relacionamento com Deus. No máximo eu posso descobrir qual é a vontade do Senhor para a minha vida, em meio aos meus próprios sofrimentos, em meio às minhas próprias dores. Para que você possa descobrir qual é a vontade, qual é o propósito do Senhor em permitir a dor e o sofrimento na sua vida, é preciso que você busque ao Senhor para entender isso. Mas sabendo que o sofrimento ele nos leva a nos aproximar de Deus. A segunda coisa é que nós, mesmo sabendo que o sofrimento nos leva para mais próximo de Deus, nós podemos não ter o que pedimos da parte de Deus. O sofrimento nos leva para mais próximo de Deus, faz com que a gente ore mais ao Senhor. Mas é preciso a gente entender que nós podemos até não receber a cura, a gente pode até não receber que seja encerrado a dor, o sofrimento, mas saiba que Deus ele vai nos dar a porção da graça dele diariamente para que a gente possa lidar com essa situação. Esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10, nos diz exatamente isso. O verso 9 diz o seguinte, aqui, Deus respondendo a Paulo, ele diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você.
Paulo tinha plena convicção de que a vida dele seria melhor se ele não tivesse o espinho na carne. Essa era a percepção que ele tinha. E Deus diz assim: olha, a minha graça é suficiente. A minha graça é maior do que essa dor e esse sofrimento que você está vivenciando. E isso a gente precisa entender para a nossa vida, porque nem sempre a gente vai receber como resposta de Deus aquilo que a gente tanto deseja, aquilo que a gente tanto, na nossa visão, precisa no momento. Deus, como Ele é um bom Pai, Ele nem sempre Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos a Ele. Isso a gente precisa entender. Um bom pai, uma boa mãe, um bom responsável, ele entende que, por mais que se peça, por mais que seja sincero o pedido, nem sempre deve ser dado aquilo que se está pedindo. Já pensou se Deus ele nos concedesse todos os nossos pedidos que nós fizéssemos a Ele? No primeiro momento a gente acha que, bom, nossa vida estaria resolvida. Aí eu pergunto, será mesmo? Será que se Deus respondesse favoravelmente a todos os nossos pedidos, a nossa vida estaria melhor do que estamos hoje? Ou estaria pior? Se a gente fizer uma análise sincera, muito provavelmente a nossa vida estaria em completo caos. Quantas e quantas vezes nas nossas percepções, na nossa experiência da vida, a gente imaginou que era uma coisa, pouco tempo depois a gente percebeu que era completamente diferente daquilo que a gente havia pensado antes. Tem um filme é o filme O Todo-Poderoso. Um filme, eu gosto muito desse filme. E tem uma parte lá no filme que o personagem, Deus concede a esse personagem todos os atributos dele. Então, as pessoas faziam as suas orações e ele responde sim a todas as orações. E ele pensa que agora resolvi o problema. Aí quando ele sai de dentro do escritório, que ele estava lá na casa dele, e ele vê o mundo, ele vê o caos que foi gerado por ter respondido, por ter dado um sim a todas as orações, a todos os pedidos que foram feitos. Precisa a gente entender que o fato de Deus não nos dar aquilo que nós pedimos a Ele, é a comprovação de que Ele nos ama. Por mais estranho que num primeiro momento isso possa parecer, mas Deus não nos dá aquilo que a gente pede, aquilo que a gente clama. Deus ele não nos dá sempre, ok? Sempre aquilo que a gente pede a Ele, é uma comprovação do amor dele por nós. Deus, Ele realmente nos ama e quer o nosso melhor. Então Ele sabe aquilo que de fato nós precisamos. Nem sempre a gente consegue perceber e entender aquilo que nós necessitamos na nossa vida. E o problema é que quando a gente pede a Deus por algo e Ele nos dá um não, ou então Ele responde da forma diferente que a gente pensou que Ele responderia, a gente acaba tendo que lidar com um sentimento de frustração. Quando a gente ora, a gente tem uma esperança, a gente tem um desejo de que Deus ele possa nos dar aquilo que a gente está pedindo. Afinal de contas, é por isso que a gente pede. Afinal de contas, é por isso que a gente ora também, porque a gente tem esse desejo de conquistar aquilo que a gente está pedindo. Por mais que a oração seja aquilo que transforma a nossa vida, aquilo que muda o nosso coração e a nossa mente para entender a ação de Deus. Mas quando a gente ora também, a gente tem essa percepção de que eu queria tanto que Deus pudesse me dar isso que eu estou pedindo. E muitas vezes a gente não recebe.
e a gente acaba tendo que lidar com um sentimento de frustração. E foi exatamente isso que Paulo experimentou, frustração. 3 vezes roguei, pedi a Deus. Deus disse: olha, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. E diante da frustração, quando a frustração ocorre na nossa vida, a gente só tem 2 opções. Ou a gente vai viver eternamente com um sentimento de frustração, de amargura, de lamento, ou a gente vai se contentar com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus nos ofereceu. E para a gente poder se contentar, para a gente poder desenvolver esse contentamento, que foi o que Paulo desenvolveu, é preciso a gente confiar que Deus, Ele nos concede, é preciso a gente confiar que aquilo que Deus nos concede é para o nosso bem, ainda que isso não pareça. Para a gente poder se contentar com a resposta de Deus, a resposta desfavorável daquilo que a gente gostaria, para a gente poder ter esse contentamento, tendo a nossa vontade, o nosso desejo frustrado, para a gente poder experimentar esse contentamento, é preciso confiar que isso que Deus está te dando, que está oferecendo para você, é o melhor para você, ainda que isso não pareça. Por exemplo, uma criança, ela não entende plenamente os cuidados que os seus pais, os seus responsáveis oferecem a ela. Então, por exemplo, é muito comum as criança não gostar de certas comidas, ou então de não querer tomar algum remédio, porque tem aquele gosto ruim, não tem uma aparência boa. Então, não quero isso. Só que o adulto, o responsável, ele sabe que essa criança ela precisa comer esse alimento, essa criança ela precisa tomar essa medicação para que possa fortalecer o organismo e curar essa doença. E é exatamente dessa forma que a gente precisa agir diante de Deus. A gente desenvolver a nossa capacidade de confiar que aquilo que o Senhor nos der, nos oferecer, é o melhor para nós. Por mais que não seja aquilo que a gente tanto desejou. É preciso que a gente confie no caráter de Deus, que cuida de nós, que oferece a graça dele diariamente, para que Paulo pudesse viver, e oferece a você e a mim também a graça para que a gente possa se contentar com aquilo que Deus tem para nos oferecer. Confiar no caráter de Deus é algo que vem à medida que nós começamos a obedecer a Deus, fazer algo que nós nem entendemos, mas nós acabamos fazendo porque confiamos em quem está nos orientando. Quando a gente confia em Deus, a gente obedece ao Senhor, ainda que a gente não saiba por que a gente deve obedecer, por que a gente deve fazer. E é isso que Deus quer que a gente possa desenvolver, esse contentamento de receber aquilo que Ele tem para nos oferecer, esse contentamento que vai vir a partir da nossa confiança no caráter de Deus, no caráter do Deus que morre em nosso lugar e nos oferece a graça dele diariamente para que a gente possa viver a nossa vida. E terceira razão é que, mesmo em meio a esse sofrimento que nos impulsiona a nos aproximar de Deus, que nós podemos até não receber aquilo que a gente deseja na nossa vida, mas nós podemos contar com a graça de Deus diariamente sobre nós. Há sempre motivo
para a gente desenvolver gratidão. Há sempre motivo para nós sermos gratos ao Senhor. A continuação do verso 9 e do verso 10 diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Perceba que o foco dele não está só no sofrimento. Ele reconhece o sofrimento. Olha, tem problema, tem sofrimento. Mas, mesmo apesar disso, eu posso me gloriar, porque essa dor, esse sofrimento, isso permite, isso proporciona que o poder de Deus, que a graça de Deus esteja sobre a minha vida. Então, se a graça de Deus está sobre a nossa vida, independente de qualquer circunstância, há motivo para nós sermos gratos ao Senhor. Nessa situação, havia algo que era produzido além daquela dor. O poder de Cristo, a graça de cada dia estava sobre a vida de Paulo, independente das circunstâncias. E Deus, Ele é o mesmo, Jesus, Ele é o mesmo, da mesma forma como Ele é e agiu com Paulo, Ele é e age também na nossa vida. A graça de Deus está disponível, está repousado sobre nós, mas é preciso a gente entender e perceber que, olha, eu sei que essa dor é forte, é intensa, mas é preciso eu perceber que tem mais coisas ao meu redor. Preciso eu perceber que está doendo, olha, mas Deus está aqui. A graça de Deus está sobre a minha vida. Esse sofrimento tem me levado para mais próximo de Deus. As respostas que eu tenho recebido de Deus pode até não ser aquilo que eu desejava, mas é preciso eu confiar que aquilo que Deus está me dando é o melhor para mim, por mais que eu não entenda. E se tudo isso está acontecendo, eu tenho que ser grato ao Senhor, porque a graça dEle e o poder dEle está sobre a minha vida. Os dias são maus. Paulo, ele deixa claro isso. Olha, ele não floreia a vida cristã. A gente vive dores, a gente vive sofrimentos, dificuldades dos mais diversos, mas há sempre oportunidades que tornam o nosso dia mais leve, que é justamente a graça de Cristo estar sobre a nossa vida. Acredito que você já teve, se você puxar aí na sua memória, você já teve dias bastante difíceis, dias de sofrimentos intensos, dias com problemas reais, problemas verdadeiros, mas que, apesar disso, você pôde desfrutar do auxílio, do consolo e da presença de Deus ao seu lado. E isso é o que mais importa. A presença de Deus, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque a paz que o Senhor Ele nos proporciona é gerado pela presença dEle conosco, e não pelas circunstâncias. O mundo hoje, nessa circunstância, nesse momento de pandemia, ele está um caos. Por quê? Porque a paz do mundo, a paz que é necessária na sociedade, ela depende das circunstâncias elas estarem harmonizadas, de todas as coisas estarem no seu devido lugar, de estar tudo perfeitinho. A sociedade, o mundo precisa disso. Nós que somos cristãos, a gente não depende disso, a gente não precisa disso. A nossa paz, ela não está nas circunstâncias ao nosso redor. A nossa paz, ela não está naquilo que é externo a nós. A nossa paz está na presença de Deus conosco. E isso nos é suficiente.
independente de qualquer circunstância. Olha que paz e que certeza, que segurança isso gera, a certeza de que Deus está comigo. E se Deus está comigo, nenhuma circunstância é maior do que Deus. Esse mesmo Paulo, ele fala exatamente isso. Filipenses 4:7, ele diz assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele diz assim, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque o entendimento diz assim, olha, é preciso as coisas estarem no lugar para ter paz. E a gente diz, não precisa estar tudo no lugar. Só preciso me certificar de que eu estou com Deus, que a presença dEle, a graça dEle está sobre a minha vida. E isso é suficiente. E isso gera paz, isso gera tranquilidade. Por mais que você não compreenda, mas é incompreensível mesmo, porque vem de Deus. A certeza de que Deus ele está conosco, a certeza de que Deus ele está comigo, e que essa presença dele na nossa vida é suficiente, porque é exatamente isso que nos traz a paz. A confiança no amor dele por nós, no cuidado que ele tem dado sobre a nossa vida, é maior do que toda e qualquer circunstância. Então, por mais que haja dor, por mais que haja sofrimento, há bem mais do que isso. Há principalmente a presença de Deus, a ação de Deus na nossa vida e ao propósito de Deus se cumprindo em nós. Mas para isso é preciso a gente clamar ao Senhor para que Ele possa nos mostrar, para que a gente possa entender. Sem sombra de dúvida, isso não é um processo fácil. Não é fácil. Não é simples. Porque quando a dor nos atinge, a gente quer acabar com ela imediatamente. A gente não quer esperar. A gente quer acabar com ela imediatamente. Mas Deus ele age conosco através de processo. Então, pode ser que leve tempo. Sem sombra de dúvida, não é nada fácil. Mas também não há motivo para desespero. Não há motivo para desespero, porque Deus está conosco. Há sempre, nesses momentos, a oportunidade da gente desenvolver o nosso autoconhecimento, de nós nos conhecermos melhor, de nós percebermos como nós somos, como nós reagimos. Mas há principalmente a oportunidade de nós aprimorarmos o nosso relacionamento com Deus. Nós aprimorarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Aprimorarmos a nossa dependência do Senhor. A confiança da ação dEle na nossa vida. Então a minha oração por você é o que o Senhor te dê capacidade de perceber mais que a dor e o sofrimento que porventura você esteja vivendo. Não sei qual é a sua dor, não sei qual é o sofrimento, mas saiba, tire o foco da dor, existem outras coisas ao redor. Que você peça diariamente a ação da graça de Deus em sua vida para lidar com os desafios diários. A dor está presente, tem mais coisas ao redor, eu posso buscar ao Senhor. E nessa busca ao Senhor eu posso clamar para que a mesma graça que Ele ofereceu a Paulo seja concedido a mim também, a você também. Então a gente deve clamar a Deus para que Ele nos dê a graça de cada dia, para que a gente possa lidar com os desafios diários. E que você desenvolva a gratidão pela presença de Deus e pelo cuidado constante do Senhor sobre a sua vida, independente das circunstâncias.
Deus está conosco, Deus está cuidando de nós, a graça dele está sobre a nossa vida e que a gente possa buscá-lo para entender, para compreender a vontade e o propósito de Deus e que a gente possa ser grato por todo esse processo que está acontecendo em nós, porque esse processo vai gerar em nós mais dependência do Senhor, que nós possamos repousar na certeza de que a graça de Deus está sobre a nossa vida, que a presença de Deus está conosco e isso é suficiente. Que Deus nos abençoe. Queria agora que a gente pudesse cantar, te convidar a cantar exatamente isso, cantar sobre essa maravilhosa graça. Que ricas bênçãos traz, que é por ela que Deus transforma, que traz vida eterna, mas ela traz a paz. Ela traz a vida eterna para amanhã, mas ela nos concede a paz para hoje. Você possa receber essa graça e essa paz que Deus tem para te oferecer nessa noite. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar.
Amém. Que essa graça seja aquilo que nos motiva e seja a nossa dependência diária em buscar ao Senhor. Os irmãos, como aviso, nós temos como aviso que às terças-feiras a gente tem feito, as mulheres têm feito um momento de oração aqui na igreja. Toda terça-feira, 8 da manhã, as irmãs têm vindo aqui à igreja, orado, clamado ao Senhor, pedindo ao Senhor diante das demandas que se apresentam. Então, se você tem um pedido a fazer, gostaria que a igreja intercedesse ao Senhor por isso, você pode escrever aí nos comentários dessa transmissão, ou então mandar nas nossas redes sociais, que a gente apresenta ao Senhor esses pedidos e esses agradecimentos também. Lembramos também a respeito dos alimentos, como a igreja ela tem ajudado, ela tem auxiliado pessoas que têm passado por dificuldades nesse momento. Essa é uma forma também que a gente faz a demonstração da ação da graça de Deus na vida dessas pessoas, para atender as necessidades delas. Então, se você tem alimentos, se você gostaria de participar disso, nos procure, ou então envie para a igreja, então mande mensagem para nós, a gente passa na sua casa, recolhe os alimentos, porque existem pessoas próximas a nós, carentes e necessitando de alimentos, ok? Nós queremos desejar uma boa semana para você, que a graça do Senhor te acompanhe e te fortaleça a cada dia ao longo dessa semana, e esperamos nos encontrar novamente no próximo domingo. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.